Fala galera, imagina que um cara começa a ser seguido por um espírito raivoso e toda noite ele sai do armário. Pois esse é o filme Aterrorizados de 2017 e eu sou o EF, o espírito frufru. Então vamos recapitular. Uma mulher está em casa lavando a louça, e tudo está muito calmo até que ela começa a escutar uma voz vindo do ralo falando coisas estranhas, e ela pensa que era apenas coisa de sua cabeça, mas sabia que alguém estava respirando dentro da tubulação. E quando seu marido Juan chega do trabalho, ele está todo feliz com a nova promoção no trabalho, e pergunta se teria algo para comer, mas Clara estava muito assustada porque escutou vozes o dia todo vindo da pia. E quando ele pergunta o que ela escutou, ela diz que daria uma falecida nela. Eita porra. E galera, essa é a nova desculpa pra não lavar a louça. Só falar que os talheres estão nervosos. Vai que voa 37 facadas de leve. Durante a noite, Clara levanta pra ir no banheiro e Juan começa a escutar um som de batidas na parede e começa a achar que é seu vizinho Walter. E isso era muito suspeito porque sua esposa foi no banheiro e não voltou até agora. Mas antes, ele vai no vizinho porque na volta ela pode ter errado o quarto e parado no do Walter. O problema é que o cara não responde nada e quando ele volta pra casa percebe que o barulho não vinha do vizinho, mas sim do seu banheiro. E quando entra, Clara estava sendo jogada de um lado pro outro. Ele fica desesperado sem saber o que fazer e tenta segurá-la, mas os espíritos estavam muito mequetrefes e acha que ela deu uma falecida de leve porque o melado estava pra todo lado. E depois de alguns dias, vemos Juan em uma clínica e ele foi preso como se fosse louco. Alguns velhos aparecem e começam a falar que acreditava na história dele, porque aquilo costumava acontecer, mas Juan acha que estava sendo zoado por eles para tentar confessar. Mas eles mostram algumas fotos e falam que há alguns anos outras pessoas passaram pelo mesmo incidente espiritual e eles estão buscando provas para mostrar que ele é inocente. E ele diz que seu vizinho Walter poderia ajudar porque ele deve ter escutado alguma coisa. Mas aí que vem o mistério, porque vamos entender aonde Walter estava. Walter está no trabalho e ele está tentando marcar uma consulta com uma psicóloga, porque estava escutando coisas em casa e não sabe se estava ficando louco, porque os remédios não estavam tendo efeito. E chegando em casa, ele começa a sentir que estava sendo observado, mas acha que é coisa da sua cabeça. Mas quando ele vai dormir, sua cama começa a se mexer e ele acha que tem algo debaixo da cama, mas não encontra nada. Mas isso porque ele não olhou direito. Ele fica desesperado porque as luzes começam a piscar e se cobre para não ver nada, mas uma mão começa a se aproximar dele e ele fica com tanto medo que acaba desmaiando. E quando acorda no dia seguinte, sua casa estava toda bagunçada como se tivesse passado um furacão. E ele tenta mais uma vez marcar uma consulta, mas o psicólogo não tinha tempo e só teria consulta pro fim do mês. E quando ele volta para casa, se encontra com Juan e ele pergunta por que ele estava batendo na parede e aquilo estava abrindo um buraco na parede dele. Walter não sabe o que fazer e coloca uma câmera para gravar seu quarto. O problema é que ele acorda com ela caída no chão e quando vai ver a gravação, aparece um careca pelado o observando. E ele saiu debaixo da cama e entrou no armário. Então sabemos quem estamos enfrentando, mas ele não. E no desespero, ele pega sua arma porque ele ainda deve estar dentro do armário, mas quando abre não havia ninguém. Mas assim que ele olha para trás, as portas começam a se abrir e o espírito careca vai para cima dele. E agora deixa a pergunta para vocês, quem é o espírito que ele está enfrentando? Que é careca, fica pelado, sai debaixo da cama e entra no armário. Que porra é essa, barreco? E se está sobrevivendo até aqui, deixa o like e se inscreve, porque estamos apenas começando. No dia seguinte, o jovem mequetrefe está jogando bola quando o Walter começa a falar para ele meter o pé, e o jovem anda de costas na rua e acaba falecendo, mas ele também pediu. E Juan e Clara passam na casa da família para desejar os pêsames, e durante a noite essa mulher está muito triste e faria de tudo para ter seu jovem mequetrefe de volta, mas o que ela não contava que isso poderia se tornar real. Rosentock recebe uma ligação diferente porque ele trabalhava com casos especiais e ele chama o comissário Funes da polícia para ver o que estava acontecendo. E quando chegam na casa da mulher, o boneco do filho dela estava na sala e eles começam a achar que ela estava tão desesperada que pegou o corpo enterrado, mas ela diz que ele apareceu do nada e começou a pedir algo para comer. Então ela colocou um pouco de leite e biscoito, igual seu jovem gostava.
E galera, qualquer pessoa normal meteria o pé da casa e deixaria pro espírito, até porque os juros do Minha Casa e Minha Vida estão altos. Os dois começam a pensar como ela deve ter feito isso, e quando as luzes se apagam, ao invés de ficarem com medo, os dois começam a falar mal da mulher, achando que ela estava louca. E do nada o copo de leite é derrubado, e mesmo assim eles querem acreditar que não é algo espiritual, e começam a teorizar que pode ser apenas um espasmo muscular pós-morte. Eles passam a noite com a mulher para ter certeza que tudo ficaria bem, e a perícia é chamada porque eles precisavam registrar como roubo de corpos. E Rosentock vai do lado de fora para respirar, porque esse caso estava muito bizarro. E ele reconhece uma mulher que estava tirando fotos, e ela era Moira Albrecht, que era especialista no paranormal, e antigamente ela tinha um programa de TV falando sobre o mundo espiritual. E ela diz que estava na rua porque havia algo acontecendo no lugar, e ele a chama para ver se tinha algo na casa. E Funes começa a falar que aquilo era uma operação policial e não poderiam deixar pessoas malucas entrar, porque podem contaminar a cena. Ela começa a olhar a casa e diz que tinha algo errado acontecendo, e Rosentock diz que já tinha visto muitos casos bizarros que pareciam espirituais, mas na verdade era apenas crack. E ela mostra o caso do vizinho Walter, porque várias pessoas naquela rua estavam sofrendo com algo, e quando eles vão olhar o boneco, simplesmente haviam pegadas no chão e uma mochila como se ele tivesse saído para brincar no quintal. E agora não tinha como explicar por que ninguém esteve ali, e decidem colocar o corpo em um freezer até encontrar mais respostas. E aqui chegamos no Juan, que estava preso como um maluco, mas eles sabiam que ele era inocente e pedem para ele assinar um papel para que ele possa ser ajudado. Já avisei que vai dar merda isso. E vou te falar, é mais perigoso assinar um papel sem ler do que enfrentar um espírito sem ver. Eles pedem autorização para passar algumas noites na casa dele, para investigar, e como não tinha nada a perder, ele autoriza. E chegando no local, tudo estava bagunçado, e ao mesmo tempo que eles olhavam a casa do Walter, Moira olhava a casa do Juan, porque ali tinha algo muito suspeito ligando as duas casas, e ela está preparando alguns equipamentos para identificar que tipo de espírito eles estão enfrentando, e como a casa estava muito escura, eles não conseguiam enxergar os detalhes. Os dois começam a escutar um som estranho vindo da cozinha e percebem que alguns talheres estão flutuando, e Rosentock tenta tocar para ver se estava preso por algo, e uma faca voa em sua mão. Então o caso está resolvido, pessoal. Os talheres que estão revoltados. Que porra é essa, marreco? Funes não sabe o que fazer e acha que tem algo no armário da cozinha e quer dar um tiro, mas para ele errar e acertar o Rosentock é muito fácil, e por pouco ele consegue se soltar. Mas quando eles percebem, já se passaram 2 horas e aquilo pareciam ser minutos, então eles precisavam resolver logo esse mistério. Os dois estão se preparando quando um vizinho fofoqueiro liga para a casa do Walter e pergunta como ele voltou para casa, e Funes diz que era da polícia e estavam investigando o local, e ele começa a dizer que tinha um homem careca olhando pela janela, e do nada o vizinho para de falar, e ele não sabe se aconteceu algo com a linha telefônica, mas nós sabemos. Morreu! Ele vai até a casa do Juan e na sala havia uma grande rachadura na parede, e Moira diz que aquilo era obra de um espírito muito forte, e Funes começa a enxergar vários espíritos escondidos, e não sabe se é coisa da sua cabeça. Então ele sai para respirar um pouco, porque aquilo já estava muito bizarro, e ele percebe que tinha algo acontecendo na casa do vizinho, mas quando chega não encontra nada. Mas tinha um barulho que estava vindo de dentro do armário, e quando ele abre, o vizinho estava preso. E agora se prepara para um momento nervoso de terror, porque Funes volta para falar com Moira e ela diz que o que eles estavam enfrentando era algo muito poderoso de baixa qualidade, e do nada um braço aparece e ela vira boneco, e alguma coisa começa a atacar, mas ele não consegue enxergar nada, e quando ele volta à consciência, ele tenta falar com Rosentock, mas ele não responde, porque nesse dia cada um precisava enfrentar o seu leão, ou no caso, o seu fantasma. E a mãe do Mequetrefe aparece com uma cara de alucinada e diz que faria de tudo para ter seu filho de volta, e ele não poderia fazer nada, e quando ele tenta fugir, ela reaparece do lado de fora, então ela estava por trás disso tudo, e por pouco ele consegue sobreviver. Funes tem uma ideia brilhante, e ele colocaria fogo em tudo.
Então ele entra na casa da mulher e começa a jogar gasolina para acabar com qualquer espírito. E ao invés dele ir para casa e fingir que nada aconteceu, ele quer ser preso junto com Juan. E quando percebe, a mulher já estava falecida, o que seria pior ainda para ele. E o vizinho fofoqueiro ainda aparece transformado porque ele viu que não devia. Se passa um ano e alguns policiais vão na clínica para falar com Juan e pergunta se ele conhece algumas pessoas da foto, e ele diz que todos estiveram na casa dele há um ano e acabaram falecendo. E o inspetor Funes foi preso por colocar fogo na casa deles, então no final geral se ferrou por causa do espírito do armário. Então se chegou até aqui, deixa o like e se inscreve, porque senão o Mário, espírito do armário careca Du, vai te fazer uma visita. Agora vou nessa, porque esse filme se passou na baixa qualidade. Então, fui! I walk a lonely road, the only one that I have ever known. Don't know where